Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara eu já peço a inscrição de vocês para quem ainda não é inscrito e que também, por favor, deixem seu like se gostarem aqui do vídeo e que vocês nos sigam pelo Facebook, está como Bruna Oliveira, perfil de divulgação do canal, que por lá nós sempre avisamos quando sai vídeo novo. O tema de hoje é um tema que vai misturar o assunto criminal e o assunto sobrenatural. Nós vamos falar sobre uma das prisões mais violentas e mais assustadoras da história, a prisão de Holmesburg. Nesse lugar, experiências científicas pesadas foram feitas nos detentos e muitos alegaram não saber o que realmente estava sendo aplicado neles e o risco que eles corriam. As suas peles eram tiradas em faixas e coisas assustadoras eram aplicadas e costuradas neles. Assassinatos, estupros, suicídios, tudo isso faz parte dessa prisão. Então, já vou também alertar vocês, né? Sempre falo essa mensagem aqui, que tem alguns pontos ali sobre essas experiências que são um pouco mais sensíveis. E também vamos falar sobre o assassinato de 4 detentos dentro de um forno, uma morte assim extremamente monstruosa. Então nós vamos conhecer essa história agora, mas antes eu vou recomendar 2 trabalhos, tá? De um inscrito nosso aqui. Um trabalho é do Erasmo Pedotti, ele é escritor. Eu vou recomendar para vocês o livro que ele escreveu, que se chama Eu Venci. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Facebook do Erasmo e ele também autorizou que nós passássemos o número do WhatsApp dele. Também vou recomendar para quem gosta de histórias em quadrinhos de terror, eu recomendo então o trabalho do Felipe. Vou deixar aqui também no link a descrição para que vocês possam conhecer esses 2 trabalhos. Tá bom, pessoal? Então vamos conhecer a prisão de Holmesburg. Então vamos lá. Vlad, solta a vinheta. A prisão Holmesburg está localizada na Pensilvânia, Estados Unidos, e foi fundada no ano de 1896 com o objetivo de abrigar os criminosos mais perigosos da época. A superlotação também era um problema nesse lugar. Holmesburg foi projetada para abrigar cerca de 700 detentos, mas abrigava 1.200, porém, no auge do caos, já chegou a abrigar também cerca de 2.000 detentos. Com uma estrutura em formato de estrela do mar, não era apenas uma das prisões mais violentas do país, mas também servia como grande laboratório onde vários experimentos químicos, biológicos e radiativos eram feitos com os prisioneiros com seus consentimentos. Porém, segundo esses detentos, eles não sabiam exatamente o que era aplicado e muitos alegavam também coação para servirem de cobaias. We've seen Holmesburg becoming a house of horror, and we've seen the doctors becoming Frankensteins, and we felt that, it had to be stopped before individuals come walking out of there backwards. Segundo um famoso jornal chamado Daily Mail, afirmou que a prisão servia sim para base de testes e que usavam esses detentos de formas muito cruéis. Mesmo com o consentimento deles, a coisa ali dentro era muito pesada e esse jornal ele afirmou que a administração do presídio sabia sim de tudo o que acontecia, porque lá na frente eles negaram. Eles disseram que não sabia que tudo isso era feito e que também o governo dos Estados Unidos lucrava muito com essas pesquisas, porque ali envolvia grandes empresas farmacêuticas, cerca de 33 empresas farmacêuticas, muitas delas extremamente famosas e que ainda até hoje atuam no mercado. Holmesburg foi fechada em 1995. Até hoje ela é vista como um local que guarda lembranças muito violentas. Ex-detentos e ex-funcionários desse lugar afirmam que pela energia negativa que se formou ali dentro, lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos, e alguns pesquisadores bem conhecidos já fizeram trabalhos pela Discovery, nós já vamos contar a respeito dessas experiências sobrenaturais, conseguiram captar
muitas informações que realmente comprovam, né, para quem acredita, eu acredito pelo menos, que sim, que existe alguma coisa ainda ali dentro, que alguns espíritos atormentados pelos sofrimentos vividos ainda estão ali. Nessas filmagens que a Discovery fez em 2014, foi captado alguns sons que não dá para entender direito o que é dito, mas foi considerado como uma comunicação sobrenatural. Sombras apareceram, celas que abriam sozinhas e portas também que abriam sozinhas. Então tudo Então tudo isso foi filmado ali dentro e os agentes prisionais, que hoje alguns também trabalham em forma de ronda nesse local, porque ele não tem mais nenhum funcionamento, mas ainda existe algumas vigilâncias ali para que curiosos não acabem entrando, porque as celas, além de deterioradas, elas estão assim com uma aparência muito assustadora. Ficar dentro desse lugar, só de olhar para essas fotos já dá arrepio, e daqui a pouquinho a gente já vai falar quais são as experiências sobrenaturais que esses ex-funcionários e que essa equipe da Discovery conseguiu captar nesse lugar. Entre as décadas de 50 até a década de 70, cerca de 80 a 90% dos 1.200 prisioneiros da época serviram de cobaias para os experimentos do Dr. Albert Kleiman. Cerca de 300 ex-detentos tentaram, na verdade, mover uma ação na justiça contra o estado da Filadélfia e também contra o próprio Dr. Kleiman, alegando todas essas experiências que causaram, segundo eles, danos irreversíveis. Então, eles entraram com essa ação entre os anos de 1980 e 2000, dizendo que nos anos de 1951 até 1974, eles então serviam de cobaias humanas. O Dr. Kleiman, ele na verdade nunca foi julgado, ele nunca teve nenhuma punição legal, porque o Estado não considerou ele culpado de nenhuma negligência com esses detentos, porque eles confessaram que aceitaram fazer essas experiências por uma quantia de dinheiro razoavelmente grande até para a época, mas isso também é contestado porque não tem nenhum documento que comprove nenhum tipo, digamos assim, de sociedade entre a prisão de Holmesburg e também a universidade em que o Dr. Kleiman lecionava. Então, como tudo isso ficou muito no boca a boca, muito por trás dos panos, muitas pessoas ali acreditaram que isso já foi feito de forma proposital para que lá na frente esses detentos não pudessem mover nenhuma ação na justiça, e assim realmente foi feito. Ele sempre disse que nunca fez nada errado, que tudo que ele fez estava com consentimento do presídio e que também estava dentro das normas que os Estados Unidos tinham na época para que pudessem sim ser feitos experimentos em pessoas, experimentos ali que na verdade eram muito nocivos e que os presos não tinham noção do que estavam recebendo. No ano de 1950, houve um grande surto de uma micose chamada pé de atleta. Então, eles resolveram chamar o Dr. Albert Kleiman, que já era bem conhecido, e nessa época, justamente, ele estava fazendo algumas pesquisas para tratar fungos nos pés. Então, ele era a pessoa realmente indicada para aquele tipo de situação. E quando ele entrou dentro do presídio, segundo palavras dele, ele viu ali uma grande oportunidade para conseguir fazer esses experimentos, porque ele disse que os detentos provavelmente iriam aceitar fazer qualquer coisa por uma quantia de dinheiro muito baixa. E dizem que ele também fazia cobaias humanas nos hospitais aonde ele trabalhava. To the block, walking like zombies, with the big paper cups attached to their inner arms and in their legs. And later I saw under those cups silver dollar-sized scars. These were either from chemicals they put on them or radiation. I wasn't sure which.
Segundo algumas fontes, em determinada época, no período ali que foi descoberto tudo o que estava acontecendo ali na prisão, que foi quando 4 presos foram assados literalmente dentro de um forno. Eu já vou chegar lá, já vou contar essa história para vocês. Então foi ali nesse período que o Estado e a população começaram a ficar com os olhos um pouco mais atentos para esse lugar. Então o Dr. Kleiman acabou se justificando várias vezes para algumas equipes de imprensa que acabavam entrevistando ele, que em uma determinada época, ele teria dito a seguinte frase: quando visitei Holmesburg, tudo o que vi diante de mim foram hectares de pele. Foi como um fazendeiro vendo um campo fértil pela primeira vez. Comecei a ir para a prisão regularmente, embora não tivesse autorização. Foi um momento maravilhoso para mim. Mas é claro que se ele tinha esse acesso dentro das celas e que se ele fazia esses experimentos, isso foi comprovado que realmente ele fazia, alguém facilitou para ele, provavelmente alguém da administração que, segundo alguns relatos, foi muito bem favorecido por isso. Algum tempo depois, então, ele ganhou autorização formal do superintendente da época, então ele acabou fazendo esses trabalhos de uma forma mais vista e não tão secreta, como ele mesmo acabou deixando escapar. Ele disse que nenhum dano foi causado a longo prazo nesses prisioneiros, mas depois lá na frente também isso foi muito questionado por células cancerígenas que ele acabou aplicando nesses pacientes e que eles, obviamente, acabaram desenvolvendo essa doença e muitos acabaram falecendo. Então, houve muitas controvérsias nas declarações do Dr. Albert Kleiman, que não chegou nem a ir para julgamento. E isso acabou gerando um grande burburinho na população. As pessoas ficaram bem indignadas, um grande público, na verdade, exigiu uma retratação, mesmo se tratando de prisioneiros de alta periculosidade. Eles não aceitavam que esses tipos de experimentos fossem feitos em seres humanos. O que eles faziam com essas pessoas, com consentimento ou não, não se faz. E eu já vou contar para vocês o que o Dr. Kleiman fez lá dentro, mas já aproveito novamente, peço o like de vocês se estiverem gostando do vídeo, é claro, e que também deixem a sua inscrição, gente, porque isso é muito importante para nós. Alguns detentos falaram sim ter ganho dinheiro emprestando seu corpo ao sofrimento, mas sem saber o que realmente estava sendo injetado neles e quais eram as graves consequências, os graves riscos que eles estavam sendo coagidos. Muitas vezes as palavras que eles usavam eram essas, que eles estavam sendo coagidos a aceitar. Um ex-detento, ele mencionou depois, não foi divulgado o nome dele, mas ele disse que ele aceitou, não somente ele, mas uma grande quantidade de colegas de prisão, eles aceitaram que a pele deles fosse literalmente arrancada. Alguns curativos grandes na parte das costas, eram tirados grandes feixes de pele, aonde eram colocados naquela carne exposta vários produtos químicos e também eram injetados nessas pessoas vários tipos de fungos, bactérias. Eles adquiriram várias doenças por causa desses fungos que eram aplicados. E um dos relatos mais assustadores é que muitos prisioneiros tiveram grande pele das costas arrancadas, literalmente, porque o cuidado ali dentro não era muito grande, eles não tinham, segundo testemunhas, uma higienização muito boa para retirar essas peles, então ficava tudo ali muito exposto. E uma das experiências mais assustadoras realmente foi o fato deles terem tido pedaços de pele e de carne de cadáveres, porque esses experimentos eles queriam saber se tinha como uma pele, uma carne que já estava morta, se ela tinha chance de se regenerar sendo misturada a uma carne viva. Então, quando esses prisioneiros tinham esses pedaços de corpos injetados em cima daquela pele, muitos adquiriram ali infecções, morreram por causa dessas infecções. Foi visto que isso não funcionou, que o experimento não deu certo, eles sentiam muitas dores, eles falavam que era como se a pele deles estivesse sendo queimada, eles rolavam no chão, se batiam no chão, pediam por favor para que aquilo ali tudo fosse retirado, e muitos deles falaram que alguns sim eram atendidos nos seus pedidos, mas que outros eram deixados ali
praticamente em estado de choque, com muita dor, para que depois tivessem então essas bandagens com esses produtos, digamos assim, retirados, mas o sofrimento ali realmente era muito grande. Muitos prisioneiros também foram infectados com vírus de pele, como herpes e vírus que faziam crescer verrugas por todo o corpo, e também eram infectados para adquirirem candidíase. Não eram tratadas pelo Dr. Kleiman. Muitos perderam totalmente o cabelo com experimentos referente a shampoo. Eram aplicados ali vários produtos químicos. O cabelo caía totalmente, a pele era totalmente descolorida. Muitos dos prisioneiros eram negros e ficaram com várias manchas brancas na pele, principalmente nos pés. Eles também tinham que usar uma bota com vários tipos de fungo por uma semana para testar então esse antifúngico que o Dr. Albert estava tentando criar. E no momento em que esses prisioneiros tiraram então esses calçados, depois de uma semana, com muita coceira, com muita dor, e que eles não poderiam tirar, eles acabaram então, no mesmo momento que tiraram as meias, as unhas dos pés acabaram indo junto. Então muitos perderam totalmente as suas unhas. Teve relatos ali de prisioneiros que fizeram testes com colírios que aumentaram cerca de 4 vezes o tamanho do seu olho. Então são realmente experimentos muito desumanos, por isso que o público na época que descobriu tudo isso ficou muito horrorizado, porque o Dr. Kleiman quis colocar que estava sendo pago, mas mesmo sendo pago, são experimentos muito perigosos. Como eu falei para vocês, foram colocados ali produtos radiativos, os pacientes perderam os cabelos, perderam cílios, sobrancelhas. Teve homens que tiveram injetados nos testículos uma espécie de ácido que causou bolhas com danos muito graves. Eles eram expostos ali a exercícios muito exaustivos, eles tinham que correr bastante, carregar bastante peso. Quando eles já estavam na beira da exaustão, eles eram levados então para uma sala onde eles tinham as suas glândulas sudoríparas tiradas para fazerem esses estudos, e isso não era feito muitas vezes nem com anestesia, era feito na faca mesmo. Então muitos prisioneiros acabaram se arrependendo de ter aceitado essa quantia em dinheiro, e muitos ganhavam apenas cigarros. Aqueles detentos que eram viciados em cigarros, em bebidas, acabavam sendo comprados pelo próprio vício. Só que no momento em que a dor era muito extrema, eles resolviam parar. Eles disseram que não queriam mais continuar, e era onde eles então eram terrivelmente, segundo eles, coagidos para aceitarem. Como eles já eram presos de alta periculosidade na sua maioria, eles não tinham voz praticamente nenhuma. Tinha alguns prisioneiros que foram colocados ali dentro que também não tinham um grau de periculosidade tão grande e que precisavam mandar dinheiro também para suas famílias, acabavam aceitando, e esses parece que às vezes tinham ali algo um pouquinho mais aliviado para o lado deles, digamos assim, porque eles não eram de uma periculosidade muito grande. Agora, aqueles outros prisioneiros, principalmente aqueles que já estavam ali por assassinato de policiais, eram os que mais, digamos assim, sofriam com esses experimentos. Muitas drogas também injetadas nesses prisioneiros produziram uma variedade de efeitos gravíssimos, como paralisia temporária e comportamento violento súbito de longo prazo, o que quebra também a linha de defesa do Dr. Albert, onde ele falou que nenhum dano a longo prazo foi identificado nesses pacientes. Teve carcereiros que falaram que teve pacientes que entraram totalmente em surto depois que tiveram esses alucinógenos injetados no seu corpo, que eles batiam a cabeça violentamente na parede, que eles ficaram com sequelas, muitas cicatrizes, porque eles acabavam agredindo outros prisioneiros que não entendiam que eles estavam em surto, e também, mesmo se entendesse, acabavam se defendendo, e muitos acabaram sendo mortos até em momentos de briga, onde eles não estavam na sua total razão por causa da aplicação dessas drogas. Muitos vírus e bactérias, como eu falei para vocês, andavam por dentro daquelas paredes, e até mesmo aqueles presos que não aceitavam participar dessas experiências, eles acabavam sendo contaminados, principalmente pela gripe de Hong Kong, e também por outros tipos de bactérias, porque, como eu falei para vocês, os estupros ali dentro, eles aconteciam em massa, tanto pelos agentes, que acabavam, muitos deles, não todos,
mas muitos deles acabavam estuprando esses prisioneiros, com consentimento, claro, não seria estupro, mas no momento em que eles não estavam respondendo por si, não deixa de ser um estupro por causa dessas drogas que eles usavam. Também eram submetidos a picadas de insetos diariamente, insetos diferentes, para que o Dr. Kleiman conseguisse fazer então essas pesquisas, que na verdade ali já eram pesquisas bem monstruosas, né? Não sei se ele já não tinha até um pouco ali de sadismo também, porque costurar pedaços de cadáveres em pele exposta, realmente eu não vejo muito experiência científica normal nisso tudo. Sentiam muita coceira, muita dor e não eram devidamente atendidos pela equipe do Dr. Kleiman. Isso foi uma das grandes reclamações deles na época. Esse lugar também foi palco de centenas de ataques extremamente violentos, fugas, estupros, muitos suicídios aconteciam ali, e por causa de tudo isso, esse local ele foi batizado pelos próprios detentos como Cúpula do Terror. Em 1973, o diretor Patrick Curran e o vice-diretor Robert Frohnhold, eles foram esfaqueados até a morte por 2 presos. Esses detentos eles criaram um passe falso e apresentaram a um guarda que era novato e que estava substituindo um outro guarda que já estava ali mais tempo. Então esse passe livre, digamos assim, permitia um acesso até a sala do diretor. Isso, obviamente, foi considerado uma grande falha de segurança, porque mesmo o guarda sendo novato, ele deveria ter ido checar essa situação e ele simplesmente deixou esses 2 bandidos de alta periculosidade irem até a sala do diretor. Quando eles entraram na sala, eles trancaram a porta e os 2 começaram então a esfaquear o Robert Frohnhold, que era o vice-diretor do presídio, várias vezes. Ele foi pego totalmente de surpresa e dizem que o corpo dele ficou assim praticamente irreconhecível de tantas facadas que ele levou. Ele estava sozinho na sala nesse momento, só que ele acabou gritando, obviamente, e o diretor, o Patrick Curran, que estava num corredor próximo, acabou indo para a sala junto com outro agente chamado Leroy Taylor. O Leroy Taylor, ele até foi bem rápido, claro, já era treinado para isso, ele acionou o alarme do presídio para avisar os outros guardas e pedir reforço, porque ele já imaginou que boa coisa não estava acontecendo ali. Então, quando Patrick Curran entrou no escritório para tentar defender o seu amigo e colega, ele também acabou sendo esfaqueado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas ele morreu logo em seguida, e o vice-diretor, então, o Robert, ele acabou falecendo ali mesmo na sala. O Leroy, que era esse outro agente, ele também acabou sendo ferido, mas ele não morreu porque os outros agentes conseguiram chegar a tempo e eles conseguiram então mobilizar esses 2 detentos que eram no caso Frederick Burton e Joseph Bowen. Esses 2 presos, então, eles acabaram pegando sentença perpétua por causa desses 2 assassinatos. Logo após esses assassinatos do diretor e do vice-diretor, foi construída uma prisão e essa prisão levou o nome deles como homenagem, e a situação ali dentro ficou muito caótica, gerou muito atrito ali entre os presos e os agentes, e uma rebelião acabou matando 103 detentos e 29 agentes prisionais. Dizem que a barbárie ali foi tão grande que foi encontrado pedaços de corpos, principalmente dos agentes, vários pedaços pequenos em cada cela diferente, e que muitos presos e também agentes foram enforcados no refeitório desse local. Eles acabaram sendo amarrados com tiras nos pés da mesa e foram mortos ali. Por isso que o refeitório também dessa prisão é considerado um dos locais mais assombrados e com uma energia bem negativa. E a gente não duvida por quê. Porque imagina, foi uma chacina, teve esquartejamentos ali dentro e também mortes por enforcamento. Tem muitas histórias de violência envolvendo esse lugar, então se for para eu contar tudo aqui para vocês, eu vou levar em torno ali de 2, 3 vídeos para conseguir contar tudo. Mas eu vou passar para vocês algumas situações que foram mais marcantes e também que são mais conhecidas. Um fato muito impactante ocorreu em agosto de 1938,
quando cerca de 25 prisioneiros estavam fazendo ali uma espécie de greve de fome, que era um protesto para a qualidade e também para a variedade da comida nessa prisão. Desses 25 prisioneiros, 4 foram considerados os seus líderes, e esses 4 foram levados para um local ali do presídio chamado Klondike, que na verdade era uma espécie de solitária um pouco maior, feita com tijolos, era um local bem estreito, e que ali também eram colocados, injetados, na verdade, vapores ferventes. Então ele era considerado um grande forno de cozinha, e esse local parece que ele também tinha serventia como uma espécie de forno por causa do calor. E esses 4 presos foram colocados ali dentro, ficaram torrando literalmente por 58 horas, e quando os agentes prisionais abriram as portas, eles próprios se depararam com uma cena que muitos até acabaram passando mal. Esses homens, eles estavam totalmente deformados, com os olhos praticamente para fora da cabeça, com o corpo tão inchado que praticamente eles estavam transparentes. Eles foram literalmente assados vivos e de uma forma lentamente. A família dessas pessoas exigiram uma retratação. Foi uma cena muito pavorosa, mas a administração do presídio da época falou que ele desconhecia esse tipo de situação. Os agentes prisionais falaram que sim, que eles foram colocados lá como castigo, mas que não foram deixados para morrer, e que esses vapores, na verdade, teriam sido ligados até por causa de uma briga que eles próprios teriam tido ali dentro, mas só que isso não colou. Alguns agentes prisionais, cerca de 10 agentes prisionais, foram levados então para interrogatório, mas até onde eu pesquisei, nada foi feito contra eles. No ano de 1952, também uma outra situação muito difícil de lidar para quem encontrou o corpo de um preso chamado Thomas Donato. Ele foi encontrado morto dentro de uma banheira, a banheira estava totalmente ensanguentada, ele foi deixado ali e muitos agentes falaram que ele teria morrido afogado, só que depois na autópsia falou que não, que ele não morreu afogado, que ele morreu por espancamento, e o sangue que estava dentro da água também comprovava que o afogamento não era a morte, realmente a causa da morte dele, e ele estava com muitos ferimentos internos. Dizem que ele estava numa situação, ele estava nu, dentro da banheira, muito inchado, com os olhos abertos, então dizem que foi uma cena pavorosa de se ver, eu imagino que sim. Muitos carcereiros também falaram que presenciaram suicídios ali das formas mais bizarras possíveis, e que muitos prisioneiros acabavam gritando nos corredores, desesperados, pedindo ajuda, que eles não conseguiam identificar porque eles não tinham nenhum ferimento na parte externa, e eles associam a esses experimentos que eram feitos ali pelo Dr. Kleiman, e que esses presos acabavam ali morrendo de uma forma muito desesperadora aos pés desses agentes. Holmesburg também é considerado um lugar extremamente mal assombrado e foi tema de pesquisas paranormais de várias equipes. Um dos funcionários dessa prisão, chamado Marcos Gianetta, ele disse que Holmesburg era o último lugar em que alguém iria querer ser guarda. Segundo ele, era um local muito intenso e que não há outra prisão no mundo onde o diretor e o vice-diretor foram mortos no mesmo dia. Ele disse que uma certa noite ele estava fazendo a ronda quando o presídio já estava sendo desativado. Ele falou que nunca gostou de passar próximo da sala aonde ocorreram esses assassinatos. Ele disse que sempre sentiu uma energia muito negativa, muito pesada ali, que as luzes dessa sala ligavam sozinhas, escutava vários barulhos ali também, e que, na verdade, nunca nenhum guarda gostou de passar ali por perto, porque eles escutavam alguns gritos e também escutavam barulhos como se alguém estivesse arrastando alguma coisa. Então ele falou que é um local extremamente carregado. Aquelas salas ali, ele disse que já viu a porta abrir sozinha, já escutou as portas, gavetas daquela sala, como se alguém estivesse trabalhando ali dentro ainda. Então ele falou que era um local onde ele não gostava de passar. Falou também que uma certa noite ele estava fazendo ali a ronda no pavilhão H desse local, que era próximo do lugar aonde eles faziam esses experimentos, que ali ele escuta sempre com muita frequência, com muita frequência um barulho como se alguém estivesse arrastando uma cama, que sentia várias vezes muitos calafrios, e que outros colegas também sempre acabavam voltando um pouco atrás da onde eles já tinham vistoriado, porque eles escutavam passos com muita frequência. Um outro funcionário chamado John Hamilton, ele disse a seguinte frase:
Toda vez que eu passava pelo escritório do diretor e assistente do diretor, eu ficava arrepiado porque aqueles homens perderam a vida ali. Muitos dizem que não acreditam em fantasma e espíritos, mas eu trabalhei tempo suficiente para presenciar esses eventos. Nesses escritórios, os ruídos das portas sempre eram ouvidos e as luzes acendiam sozinhas. Isso era assustador. Então é outro funcionário que também relatou fenômenos sobrenaturais vindo da sala aonde o diretor e o vice foram assassinados. Um investigador paranormal chamado Chad Lindenberg e John Tenney, eles visitaram esse local em 2014 pela Discovery Channel porque eles faziam um quadro ali, um programa chamado Ghost Stalkers. Eles acreditam que ali nesse local existe um portal para os dois mundos e que são usados por espíritos. Na noite que eles investigaram esse lugar, na primeira noite, porque eles passaram 48 horas ali dentro, não sei como conseguiram, mas passaram. Então, exatamente às 22 horas e 48 minutos, um barulho muito estranho acabou assustando o Chad. Eu vi um trecho desse programa e ali eu percebi algumas coisas que realmente ele acabou identificando. Muitas pessoas acharam ele bem exagerado em algumas cenas, né, que realmente ele gritou, ele começou a fazer uma festa muito grande ali a cada som que ele acabava captando. Mas ali ele então identificou um barulho, ele pediu para que se tivesse algum espírito ali que se manifestasse e acabou ouvindo sim um som no rádio onde ele estava, que era uma espécie de walkie-talkie. Foi identificado um barulho como se alguém estivesse tentando se comunicar com ele. Uma porta abriu sozinha, deu para ver uma sombra de uma porta abrindo sozinha, e depois quando ele pediu que esse espírito se manifestasse novamente, que então desse algum barulho, fizesse algum sinal, e uma cela, uma porta, né, mas no final do corredor que não foi mostrada, só foi escutado o barulho, acabou batendo com muita força. Teve momentos ali que ele não se sentiu bem, pediu ajuda dos outros companheiros e realmente era um local ali muito sinistro. Ele já é um local que, se você observar ali pelas fotos, ele já é naturalmente assustador à luz do dia, agora imagina à noite. Então, muitas pessoas, na época que fizeram algumas pesquisas ali, acabaram dizendo que era um local que eles não pretendiam mais pesquisar, de tanta negatividade que tinha ali. E o Chad, ele também acabou dizendo a mesma coisa, que o que ele sentiu é que tinha algo extremamente maligno ali dentro, que era um espírito muito atormentado, que estava ali e que também não gostava de receber visitas, né? Então, realmente, essas aparições ali, esses efeitos poltergeist foram identificados nesse programa. Muitas pessoas falaram que poderia ter sido uma montagem, mas fica a critério de cada um. Mas que a porta abriu, isso abriu porque realmente deu para ver. Até 2017, a prisão de Holmesburg era usada com frequência para exercícios de treinamento tático e apareceu em vários filmes. Hoje em dia, então, ela está fechada e já não permite mais visitantes, né? Eles não permitem porque realmente é difícil, ele está ali até para ser demolido, mas é um local que não teve ali uma conservação muito boa e parece que o Estado também não tem muito interesse em reativar esse complexo que é bem grande, mas as celas estão bem enferrujadas, as paredes estão todas descascadas, então realmente iria um dinheiro muito grande ali e parece que o governo não tem planejamento para reformar esse lugar. Então está fechado até por questões de segurança, mas tem ainda uma vigilância ali, alguns guardas que fazem segurança para não deixar nenhum curioso entrar e até acabar se machucando. Só que esses guardas que ficam ali dizem que coisas inexplicáveis acontecem, principalmente vultos, barulhos, gritos, gemidos, portas batendo, como se as celas estivessem sendo cadeadas, barulho de chaves nas celas, como se elas estivessem sendo abertas. Então eles dizem que não gostam nem um pouco de entrar dentro desse local, mas precisam do trabalho e acabam fazendo. E eles falam que principalmente o pavilhão H e o refeitório, que foi onde esses prisioneiros acabaram sendo enforcados, são os dois lugares mais assombrados de Holmesburg. Então, assim, pessoal, a gente sabe que prisão realmente acontece praticamente de tudo, né? Então, hoje ainda é uma vigilância ali um pouco maior, mas nas épocas, de algumas décadas atrás, a gente sabe que não era assim. E eu acho que até hoje, na verdade, muita coisa é camuflada, mas coisas terríveis acontecem ali dentro e óbvio que uma energia muito boa não vai ficar. Se é assombrado ou não, talvez a gente nunca vai saber.
É um mistério do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Também peço novamente a ajuda de vocês quanto ao like, se gostaram, é claro, da história, e também a inscrição de vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.